Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, eu quero dizer que esse áudio de hoje, ele é o último áudio desse ano, tá? Então, eu quero abordar aqui alguns assuntos, né? Na verdade, fazer uma retrospectiva de todas as coisas, né? De muitas coisas também. Bom, essa semana eu estive na cidade de Sete Lagoas. Quem é de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte ou das regiões aí metropolitanas, sabe, ou talvez nem tenha nunca ido na cidade de Sete Lagoas, mas eu estive lá. E na volta, porque na ida eu passei por outro lugar, eu parei, né, meu carro exatamente no lugar onde o filho da filha do filho que veio, né, ao meu encontro aquele dia e se encontra comigo até hoje. E quando a gente largar esse mundo aqui, nós iremos juntos. E aí termina a missão dele, pelo menos em relação a mim, né? Como todos já sabem, ele foi criado exclusivamente, né, para poder estar comigo. Porque você que me ouve no canal aí do Rodolfo, ou você que faz parte, né, da minha lista de transmissão, sabe, né, desde o início, qual é a minha opinião em relação ao comportamento, né, humano. Então ele me foi dado de presente pela filha, né, do Criador desse céu, dessa dimensão e densidade. E aquele dia foi um dia, para mim, que nunca, jamais, como também foi os outros dias, né, foram, né, os outros dias, jamais sairá da minha mente. Então eu parei meu carro, eu fiquei com vontade, inclusive, de ir no mesmo lugar, né? Ao longe, por incrível que pareça, a árvore se encontra lá até hoje e do mesmo tamanho, né? Mas a minha vontade foi atravessar a cerca, ir lá e sentar, né, debaixo da árvore onde exatamente desceu, né, o berço dele. Eu não vou aqui fazer uma retrospectiva desse assunto, porque, inclusive, esse assunto foi até desenhado pelo artista aí, do nosso grupo, né? E falando nele, para que eu não venha esquecer desse assunto, em relação aos artefatos que eu fui ajudar a capturar, né, a resgatar, eu ainda não fiz o rascunho e não passei para ele ainda desenhar, né? E acredito eu que mesmo fazendo um rascunho e ele sendo aí talentoso, né, com o desenho dele, não vai ficar muito bom, porque seria e teria que ser pessoalmente,
para quando a pessoa estiver ali fazendo os traços, né? Eu naquele momento corrigir, do que ficar toda hora, né? Corrigindo por mensagem de áudio, por escrito e por aí vai. Mas eu vou ver o que dá para fazer, né? Mas acredito eu que ele esteja bastante ocupado aí em relação ao final do ano. Mas vamos lá. Então, eu parei meu carro, fiquei olhando para a árvore, me deu vontade de ir até ela. Só que eu não fui. Depois eu entrei dentro do meu carro e fui embora. Deixei ele na minha casa, na Vila da Serra. Tomei um táxi, né? E fui para Mateus Leme para poder olhar, né, a casa que eu ainda vou comprar. Não comprei, vou comprar ainda, tá? Olhei uma casinha bem humilde, bem simplesinha mesmo, muito simples. Precisa, né? Precisa eu dizer mais nada, na verdade, né? Então, é uma casinha que me agradou muito. Vou ver se em janeiro agora eu fecho negócio em relação a essa compra. E ali é um lugar que quem for lá me visitar e for autorizado aí pelos seres, de lá poderá também conhecer a minha casa, né, que é apartamento, mas é casa do mesmo jeito. Não há diferença para mim em apartamento e casa, por mais que as pessoas possam dizer, mas para mim não há. Tudo tem sala, tem quarto, banheiro do mesmo jeito, né? E essas pessoas poderão, com autorização dessas pessoas do espaço, a quem tenho muito apreço e em todos os momentos vergonha, né? Vergonha mesmo, de verdade, ir lá conhecer, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que desejam, né, poder passar um final de semana comigo, e quando isso acontecer, não pensa você que você vai precisar me pagar um centavo para te receber, que não vai, beleza? E não é todo mundo que eu irei receber. Eu irei só receber as pessoas que essas pessoas do espaço disserem para eu receber, né? Por mais que eu incentive você que me ouve a ajudar sempre o teu próximo aí, o teu vizinho, em N exemplos que eu já dei, eu ainda olho para a pessoa humana e eu ainda não tenho muito apreço, né? Eu tenho apreço pela necessidade que ela sente, mas pela pessoa não, sabe? Então eu me reservo, né, em muitos momentos, de nem ficar fazendo comentários, é porque ninguém nesse mundo aqui vai ser nunca melhor do que ninguém, nem se quiser. Mas tem algumas pessoas que você olha, você pensa, né? Por que aquilo ali tem que ser chamado de ser humano, né? Então, eu como pessoa, ou como animal mesmo, eu penso essas coisas. E não é de hoje, é de muito tempo. Então, por isso que veio, né, das estrelas, uma pessoa. E essa pessoa veio para tomar conta de tudo que é meu.
veio para colocar tudo, né, em pratos limpos em relação a todas as minhas tratativas que fiz na federação e em tantos outros planetas que eu tive a oportunidade de ir. E ao longo, né, como todo mundo sabe, desses 4 anos, eu encontrei no meu caminho pessoas detestáveis, né? Não só detestáveis, como nojentas, né? E graças a toda a existência, tais pessoas ficaram, né, no passado, e foram muitas. E em meados de outubro desse ano, eu verbalizei, né, o meu desejo de algumas pessoas pedirem, né, a interrupção desses áudios que eu compartilho como esse, primeiro nessa lista de transmissão do WhatsApp, depois vai aí para as pessoas que não têm meu contato, mas me ouve aí pelo canal do Rodolfo. E de novembro até hoje, dia 12 de dezembro, eu fui felicitado, né, com muitas pessoas, não só da minha lista de transmissão, mas pessoas que saíram, inclusive, do Facebook, daquele grupo do Facebook, porque no Facebook a gente pode chamar de grupo, né? Porque lá é caracterizado como grupo. No WhatsApp nós temos a opção de grupo também, mas também tem a lista de transmissão, né? E isso me traz muita felicidade, muita. Talvez aí você do outro lado fale assim, poxa, o Carlos é uma pessoa da qual as pessoas que já conheceram ele pessoalmente diz que ele é uma pessoa boa, maravilhosa. Primeiro, eu não sou bom, tá? Segundo, não sou perfeito. Terceiro, vou continuar sendo essa mesma pessoa que sou até a minha partida em 2036. E eu já cansei de dizer para as pessoas, né, em si, que o que vocês caracterizam, como caracterizaram lá no vídeo que o Eli Batista fez, na casa do Edson, aquilo ali são as pessoas do espaço, a presença deles em mim. Eu não sou e nem preciso me esconder para dizer que sou uma pessoa boa, porque eu não sou. Não sou. Né? Eu sou totalmente o oposto daquilo que as pessoas acreditam, daquilo que as crenças pregam. Eu fui, não vou dizer a primeira porque seria absurdo isso, né? Mas acredito eu que em relação a esses homens e mulheres do espaço, nunca, ninguém chegou e falou que essa palavra amor, né, não existe. Mas eu acredito que no mundo aí outras pessoas já tenham defendido, né, essa questão racional da não existência do amor, como diz, né, os livros de poesias, os filmes e por aí vai. O ser humano, ele é limitado à paixão. Você pode se apaixonar por tudo, por um carro, por uma moto, por uma casa, por uma fazenda, por uma mulher, ou por várias mulheres, ou por vários homens. Pode se apaixonar pelo estudo, pela profissão, né, pelo dinheiro. Mas amar, nunca.
Mas se você é ao contrário daquilo que eu digo, eu te respeito, não tem problema não. Não tem problema. Mas como você está vindo aqui para me ouvir, né? Aí já é um problema seu, né? Então, em relação a esses homens do espaço, né? Irmãos das estrelas, alienígenas, ET e por aí vai, eu, entre os contatos verdadeiros, né, e os falsos que existem por aí, tanto os verdadeiros como os falsos, sempre que quis, perante a presença humana, dando aí seu depoimento, seu relato de abdução ou de fantasia de abdução, dizer que esses seres trouxe, né, uma palavra de união e de amor para a humanidade. Isso tudo é mentira, heresia, hipocrisia. E vale a pena lembrar um pouco, né, desse assunto aí, para que quem quer entender, entenda de uma vez por todas que as coisas nunca foi como a gente pensava que fosse. Não é verdade? Então, quando eu conheci o segredo de muitas coisas, e como se trata de segredo, é segredo, por isso que eu não vou falar para ninguém. Eu fiquei perplexo, porque senti o sentimento deles, que não é um sentimento morto e vago, como nós humanos temos, mas aquele sentimento de paz, aquele sentimento assim de pessoa consciente, sabe? Aquele sentimento racional, diferente de tudo que um dia sequer eu imaginei que poderia existir, porque como muitos, eu vivia fantasiado de palhaço. Talvez ainda um pedaço da maquiagem de palhaço ainda exista no meu rosto, né? Talvez só um pouco dessa maquiagem de palhaço talvez tenha sido removida, e o pouco que foi removida é o fato de eu conseguir falar, inclusive alguma coisa. Mas enquanto eu era um palhaço por completo, eu pensava, né? Poxa, como é as coisas, né? Ou como são as coisas, né? E depois, conhecendo eles, indo em planetas do mesmo tamanho, menores, até 1000 vezes ou 1 milhão de vezes maior do que o próprio nosso planeta Eleato, eu fiquei sem entender, porque como pode pessoas tão evoluídas em termos de tecnologia, em termos de habilidade cerebral a 100%, né? 100%. Aquilo que para nós, antigamente, que soava como mágica, ilusionismo, eu vi que é a manipulação da própria matéria. É uma matéria sobrepondo a energia sobre outra matéria. E aquela matéria se torna submissa à matéria chave, né? Que é a matéria matriz. E na verdade, toda matéria ela é matriz. Mas a subordinação dos elementos se dá pelo consentimento da energia do fluxo do próprio planeta a partir do núcleo Lópede, que é a consciência de todo mundo planetário, biologicamente falando. Foram poucos planetas artificiais que eu conheci, onde ali o núcleo Lópede artificial, criado por homens e mulheres extremamente superiores em termos tecnológicos, que eu nem ousaria em falar aqui para vocês, porque senão eu começaria a gaguejar,
voltaria nas mesmas palavras toda hora, pelo único fato de entender que você não vai entender, né? Então, esses núcleos, alguns deles foram agraciados pelo consentimento da arquiteta. Então, existem mundos artificiais que têm uma consciência não mais artificial, mas sim natural, mais presa em uma artificialidade, mas vive e manipula ali aquilo que tem, que foi criado, retirando inclusive uma atmosfera artificial e criando a própria atmosfera pura em um solo, né, em uma carapaça totalmente artificial. Então, me deparar com esses homens aí e essas mulheres maravilhosas, espetaculares, que eu vi em outros mundos, me fez perguntar sempre: esse aí será que é o verdadeiro amor? Né? O que eles fazem por amor? Qual é o fundamento da crença deles? Qual é o fundamento? Eu me perguntava isso, principalmente ali em meados de 2008, 2009, 2010. Eu me tornei muito racional, menos sentimental, né? E mais detestável para as coisas das quais eu via e ainda continuo vendo, né, nesse mundo. Porque quando eu falo de mundo, eu me refiro a nós, homens e mulheres. Porque nem tem como eu dizer que o planeta é detestável, né? O planeta, ele é inocente por si só. Ele é uma vítima da incoerência dos primeiros homens que foram enganados pela primeira raça réptil que aqui desceu, conforme eu já narrei várias vezes. Que inclusive, quando eu encontrei aquele relato, né, do credo mútua, ele dizendo em palavras abreviadas aquilo que o seu povo passou de geração em geração, eu só não dobrei os joelhos para chorar de emoção, de alegria, porque eu sabia que aquilo ali também, tanto saindo da boca dele como da minha, seria loucura, né? E eu me perguntava, e é lógico que todo homem e mulher do espaço que esteve ali do meu lado, me levando, né, nos Alpes, dos planetas, a navegação nos oceanos, nas bases intraterrenas no próprio planeta, onde planetas inteiros têm ali a sua mobilidade no subterrâneo e não na superfície. Eu conheci muitas coisas, muitas, que nem até 2036 eu vou conseguir falar todas elas, né? Mas esses homens aí e mulheres do espaço, evidentemente que sabiam, né? Como eu sei que sabem daquilo que sempre passou na minha mente em relação a olhar por que aquela árvore ali não tem os galhos tortos, por que aquela planta ali tem folhas gigantes, por que aquele animal ali, mamífero, tem 12 pernas, né? Então eu olhava e a minha mente perguntava. E naquele momento ninguém me respondia, mas todos ali no planeta, que tem mente coletiva, sabiam que ali um eleapiano, ou em outras palavras, um terráqueo, estava fazendo questionamentos a si mesmo, querendo entender e compreender o porquê daquilo existir ali
e não no meu mundo. Até que em 2010 para 2011, eles me respondiam bem antes de eu sonhar em pensar naquilo que eu ainda ia ver. E aí eu criei o atrevimento, que muitos chamam de liberdade de expressão, para poder me expressar e querer entender muitas coisas. E quando eu perguntei para eles, sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, Lúcifer, querubim, serafim, anjos, arcanjos, todos me deram, como sempre, explicações saudáveis, magníficas, extraordinárias. E quando chegamos, ali no conceito onde eu era o maior perguntador do planeta, porque ninguém ali não precisava perguntar mais nada um ao outro, porque a mente era de expansão coletiva, mas eu ali perguntando, e todas aquelas mentes, naqueles planetas de mais de 70 mil quilômetros de circunferência, outros planetas de até 817 milhões de quilômetros de circunferência, planetas colossais que, ao delírio científico da ciência, pela questão atmosférica, pela questão gravitacional, eu seria esmagado, Mas não venho aqui discutir esses assuntos aí, O importante é onde eu estive, com quem eu estive e quando eu estive. E ali, eu olhando, aquele meu atrevimento, às vezes quando eu parava ali, de frente ali, pelas águas, daquele oceano, daquele planeta, ou às vezes o planeta não tinha oceano, mas tinha lagos incontáveis, eu via ali meu reflexo naquela água cristalina, ou às vezes o meu reflexo naquele monumento polido daquela pedra, daquela propriedade mineral extraordinária. Olhava também o meu reflexo na fuselagem, das máquinas inteligentes. Olhava para o chão também, e no piso onde eu andava, eu olhava e via meu reflexo também. Eu perguntava para mim mesmo, como era tamanho atrevimento da minha parte eu perguntar aquelas coisas, e querer saber daquelas coisas. E aí todos me respondiam em uma mesma sintonia, independente da localização que estivessem ou do que estavam fazendo lá no planeta. Se estavam a leste, a norte, sul, sudeste ou centro-oeste, não importava. O interessante é que todos, de forma coletiva, falavam dentro da minha cabeça. E a voz é tão viva que soava como se fosse em audível voz. Porque a impressão que me dava e a sensação que me dava era que aquela voz saía dos meus ouvidos. Ao contrário de quem está do lado externo de nós e conversa com nós, e você capta, as palavras que as pessoas têm para dizer e transferem ela para dentro da sua mente. Então ali eu fiquei horrorizado com tudo aquilo. E a compreensão de tudo foi que a união é maior do que esse tal amor que o mundo pregou para nós. A compreensão é maior do que esse tal amor que um dia o mundo pregou e ainda continua pregando para nós. Então, eu posso afirmar isso, que esses mundos só evoluíram porque aquelas pessoas foram racionais
entraram em uma unidade unificadora, passaram a compreensão daquilo que existia e deixaria de existir, ou aquilo que precisaria ser feito também. E aquilo ali trouxe um chamamento para todos eles, de tal forma que eles começaram a não trabalhar para um grupo seleto, mas começaram a trabalhar uns para com os outros. E como seria esse trabalho aqui, se esse mundo aqui tivesse solução? Seria assim: eu cuidaria de algumas coisas das quais você não fosse, né, profissional na área, e o dia que eu precisasse, você cuidaria de algo para mim. Então, um dia eu capinaria seu lote, limparia o seu quintal, no outro dia você pintaria minha casa. Tá entendendo? E quando um determinado grupo não conseguia executar a sua função, todos nós deveríamos ir lá e ajudá-los. Você tá entendendo? Então, para nossa realidade seria assim. Não teria que ter política, não teria que ter segurança pública, não teria que ter exército, não teria que ter nada do tipo. Nós seríamos o juiz, nós seríamos o início de uma consciência que realmente fosse aos moldes da consciência desse planeta aqui. E toda a estrutura seria nos dada pela consciência do planeta. Porque aquele que não se encaixasse seria destruído pela fúria do vento, pelo calor do fogo, pelo movimentar da terra, tá? E pela a elevação da água. Vocês podem ter certeza disso. Já acontece, né? Por quê? Porque a soberana é a consciência do planeta em que vive aquela espécie. Nunca o soberano tem ou pode ser aquela espécie que vive naquele planeta, que é o contrário. Por isso que isso aqui virou uma merda. Por isso que eu sou uma merda. Tá entendendo? Então, a gente olha para a situação de onde é e o que poderia ser feito aqui. O que deveria ser feito aqui era um trabalho de cooperação. Porque aqui é somente uma fala, né, simplificada daquilo que eu vi acontecer lá fora, ou do que me deram a saber do que já havia acontecido lá fora, e por isso, de uma forma bem grosseira e humana, eu venho trazer aí para você que me ouve aí esse comparativo, né? As pessoas às vezes, como aconteceu em 2011, como aconteceu em 2013, 2015, 2017, as pessoas, né, vinham a mim, e principalmente aqueles lugares dos quais eu permiti que fosse estudado por aquelas pessoas. Essas pessoas, né, esses cientistas que vinham aí de várias partes do mundo, e alguns do nosso país mesmo, de alguns estados aqui do nosso país, as pessoas me perguntavam: olha, Carlos, eu vejo você fazer coisa que se você fizesse num circo, ou se você fizesse naquela plataforma chamada YouTube, ou se você fizesse isso no programa do Faustão, ou no programa do Silvio Santos, você seria o maior ilusionista de todos os tempos.
E eles estavam referindo a autoridade que me foi dada por Eliabe para que sobre mim eu tivesse autoridade sobre o Espírito com E maiúsculo, que está na água, no fogo, na terra e no ar, e na vida vegetal e animal, em toda a expansão. Eu não pedi isso a ela. Ela me deu porque ela achou necessário que fosse para ter me dado. Entendeu? Então ali, quando eu colocava a mão num copo d'água, o copo congelava e o líquido que estava dentro congelava, aqueles pesquisadores ficavam estarrecidos, né? Quando eu fazia produzir fogo na palma da minha mão, logo que a chama se apagava, eles pegavam a minha mão, passavam várias substâncias para tentar ver se ali existia algum tipo de líquido inflamável e que por algum momento tivesse feito aquilo ali, e por que aquilo ali não me queimou, e acabou que só encontrava as propriedades que é do meu corpo mesmo: pele, suor e pelo, né? Quando numa sala, né, ali foi uma das vezes, né, que teve mais pessoas na época, se eu não me falho a memória, não sei se foi 32 ou 42 pessoas, mas me parece que foi 42. E ali eu levitei e minha cabeça encostou no teto, né, na laje do lugar. O pessoal veio por debaixo de mim, o pessoal passou a mão em mim. Quando eu desci, porque o pé direito do lugar era um pé direito de 4,80 metros, quando eu desci, o pessoal passava a mão em mim, olhava, aquela coisa toda. E o pessoal perguntava para mim: poxa, Carlos, por que você fez isso e eu não consigo fazer? Por que o fogo não te queima e a mim queima? Por que eu preciso colocar a água no freezer ou no congelador da geladeira, né, para poder me dar gelo, e você encosta no copo e o copo, o líquido que está ali dentro ali vira gelo? Por quê? Por quê? Então essas pessoas viram e testemunharam, como inclusive algumas pessoas da lista mesmo de transmissão, que eu me reservo, né, a falar o nome, viram eu fazer coisas e eu pedi a essas pessoas sigilo, né, sigilo de vídeo que eu mandei para elas, e elas ficaram horrorizadas. Mas por que houve isso? Porque ali é um exemplo da cooperação consciente do planeta para com aqueles que querem ter o compromisso de mudar alguma coisa, né? E ali todo mundo ficava horrorizado e ficará quando eu fizer isso novamente na presença de muitos de vocês, à luz do dia, tá? À luz do dia. E naquele dia eu vou estar só de sunga, sem camisa, sem calça, só de sunga e descalço, certo? E ali todos vocês irão ver, tanto aqueles que estarão comigo, como os vídeos que irão repercutir, né? Porque será autorizado que me filme, como foi lá com essas pessoas no passado. Mas por que isso? As pessoas perguntavam para mim. E aí, esses cientistas, vendo tudo isso que eu faço, mas vou me referir ao passado, né? Eles perguntavam: olha, para um homem que tem autoridade sobre a água, o fogo, o vento, a natureza, os animais,
Eu nem quero imaginar qual é a autoridade desses homens e mulheres do espaço. Mas eles não falavam homens e mulheres do espaço, falavam ET. Aí eles me perguntavam, olha Carlos, por que esses ET não mudam o nosso mundo? Por que eles não trazem a cura para nós? Por que eles não removem, né, o lixo do nosso planeta? O que eu falava para esses cientistas, até 2014, que foi onde eu encerrei, né, completamente a experiências que essas pessoas pediam para fazer em mim, eu respondi uma única coisa: é fácil a gente delegar a outra pessoa, o que é a nossa obrigação. O planeta está poluído, eu sou o culpado. Existe a violência, eu sou o culpado. Você está entendendo? Porque quando você produz um pensamento e materializa esse pensamento em palavras, você passa a ser julgado por um dos pratos que pertence à balança de 4 pratos. Um é reservado ao arquiteto de tudo, à arquiteta de tudo, né? Um é reservado ao arquiteto de tudo. O outro prato é reservado à arquiteta de tudo. O outro é reservado ao criador, né? Da dimensão da qual aquela balança está. Porque eu falei com vocês que esse lugar que chamam de cosmo e universo, isso aqui é o primeiro céu. São 999 céus acima desse nosso. São 1000 céus. E em cada céu tem uma balança. E essa balança tem 4 pratos. Literalmente, 4 pratos. E é uma balança colossal. É uma balança literal, palpável, física. Entendeu? E o outro prato pertence ao julgamento do planeta. Então são 4 pratos. Por isso que desde o começo eu falei que essa balança é de 4 pratos. Né? Se eu fosse mentiroso e quisesse puxar sardinha para o meu lado, por eu ser do signo de Libra, eu falaria que a balança tem só 2 pratos, não é verdade? Mas ela tem 4 pratos. Então, quando você produz um pensamento e materializa esse pensamento em palavras, você é julgado pela consciência do planeta. E se você é justo, ou se o planeta te tem por justo, ele vai ficar tão aborrecido, mas tão aborrecido, que ele vai lançar esse movimento de energia na sua própria atmosfera. E o que seria a atmosfera, a endosfera, estratosfera do nosso planeta? Seria... Como é que eu vou usar aqui um termo aqui para você entender? Para ficar fácil de entendimento. Imagine a cabeça humana completamente arredondada. Cada parte óssea no crânio, cada proteção que tem no cérebro, cada músculo, cada veia, cada líquido que protege a nossa cabeça, até o couro cabeludo e o próprio cabelo, é a representação disso que eu quero dizer aqui. Aí você construa na sua mente aí o que você achar melhor. Né? Então seria isso. Pensou, ela vai lançar isso, essa energia. Por quê? É uma energia de ingratidão dela mesma em relação àqueles homens e mulheres que ela tem por justos. E aquilo causa o quê? Uma dor de cabeça na consciência do próprio planeta. Eu estou usando aqui termos metafóricos, tá? Metafóricos. E quando você sente dor, o que você faz? Você procura medicamento. Não é verdade?
medicamento. Nenhum ser humano com uma forte enxaqueca e dor de cabeça consegue ficar com ela doendo. É o mesmo que você sentir dor de dente e você dizer que é durão e consegue segurar um exemplo. Você começa a sentir dor de dente na sexta-feira à noite. Eu duvido que você consiga ficar até na segunda-feira. Eu tô falando dor de dente mesmo. Não é aquela dorzinha que é tolerável, não. Então você vai o quê? Expulsar. Ou você vai dar um soco na parede, ou você vai gritar, ou você com a palma da mão vai bater várias vezes na cabeça, né? Ou vai colocar sua cabeça debaixo de uma torneira para a água fria cair, vai molhar um pano e colocar na testa, não é? Cada um vai fazer o que bem achar melhor. Mas ninguém consegue resolver essa dor de cabeça com uma solução, não é verdade? Própria. Deu para vocês entenderem? Então, usando uma metáfora, aquele homem, aquela mulher, agora já não é mais metáfora, tá? Aquele homem, aquela mulher que é tido justo pela consciência do planeta, agora usando a metáfora. Quando materializar a palavra, que é o pensamento, e se aquilo for pesado e achado em falta, vai causar uma enxaqueca no planeta. E ele vai ter que bater de alguma forma. E aí que vem furacões, tornados. É aí que as placas tectônicas se movimentam de um lado para o outro. É aí que cai chuva torrencial, que nós chamamos aí de catástrofe. Não é? Por quê? Porque o planeta sabe que aquelas pessoas que para ele ou para ela é tido como pessoas justificadas, ela sabe que se tais pessoas saírem do planeta, tudo será destruído. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, né? Então é muito fácil, eu falei para eles e falo para vocês, como já falei outras vezes, a gente delegar a responsabilidade do problema do nosso planeta para outras pessoas resolverem. É muito fácil. É muito fácil eu falar, olha, dizer para um contactado que seja verdadeiro. Olha, contactado, por que que uma nave interplanetária, um cruzador de mais de 200 quilômetros de circunferência, ou comprimento, ou altura, seja lá o que for, vem e nos liberta de uma vez por todas, ou purifica a água do oceano, fazendo com que ela de salgada se torne doce? Por que que... E cada um com seu porquê. Cada um vai ter aí a ideia do questionamento em relação a isso aqui que eu estou falando, porque todos nós sabemos que todos nós temos o espírito de crítica, né? O espírito crítico. E a minha resposta é sempre a mesma. Não se delega a obrigação que é nossa a outras pessoas, principalmente pessoas que são de outros mundos, né? Se você não pagar o IPTU da sua casa a longo prazo, a prefeitura pode entrar com uma ação de despejo. E aí você vai culpar o seu vizinho? Você vai culpar o prefeito da sua cidade? Você vai culpar esse sistema aí que é cruel? Não, a obrigação era sua. Tá entendendo? Então, quando a gente delega as nossas, obrigações às outras pessoas, é muito fácil. Quando eu olho para o céu e falo, por que que um alienígena não me dá poder para eu ser o Super-Homem, ou o Batman, ou o Homem-Aranha, para me mostrar para esse povo, para esse governo, que eu sou imortal, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Talvez, se isso acontecesse,
você ia se acovardar e seria o mais fraco dentre os fracos. Deu para você entender? Tem gente que não consegue nem viver com o que tem e ainda fica almejando aquilo que para ele naquele momento lá vai ser impossível, porque ele não vai ser qualificado para conseguir aquilo naquele momento. Mas o olho, né, de Tandera dele é tão grande que ele quer almejar aquilo sem nenhuma responsabilidade. Então, olhando para os mundos que eu passei, o senso de união, o senso da cooperação, a não delegação de obrigação, mas o cumprimento, né, da união entre eles, fez com que a consciência daqueles mundos permitisse que eles, de forma coletiva e de forma individual, tivessem autoridade sobre aqueles elementos que regem aquele planeta, né? E eles construíram coisas grandiosas, com todo respeito, com todo mérito, com toda paixão, com toda devoção à consciência de um ser vivo do qual escolheu o nascimento deles ali. Né? Aí você olha para o seu mundo, né? Para essas pessoas que pisam aqui no mundo, todo mundo preocupado, todo mundo com o seu afazer. Aí você vê gente mentirosa, egoísta. Você encontra no seu caminho os canalhas de plantão, né? Você encontra no caminho pessoas aborrecentes, né? Você encontra tudo e você pergunta, poxa, eu não pedi, mas ganhei. Imagina se essa pessoa pudesse voar. Imagina se essa pessoa pudesse atravessar uma parede. Imagina se essa pessoa pudesse ler a mente do outro. Imagina se essa pessoa pudesse acessar de forma remota, a olho nu, e saber o que está acontecendo. Imagina se essa pessoa pudesse transformar. O que seria? Né? Aí você entra numa compreensão e você entende que a falta da unidade de consciência desse planeta, que somos nós, o mundo, fez com que a consciência do planeta escolhesse poucos que pudessem experimentar essa dádiva. Quando você olha no passado e vê na história homens grandiosos que realizaram maravilhas, como por exemplo a inteligência ímpar de Tesla, né? E de outros que passaram aí, mas vamos falar de Tesla, né? Quando você olha a inteligência ímpar daquele homem e você fala assim, poxa, ele descobriu uma pinóia. A consciência do planeta mostrou para ele que ele poderia criar algo dentro dos algoritmos, que são códigos e sigilos que o próprio planeta deu a ele, para que ali ele fizesse com que a energia do próprio planeta fosse de valia para toda a humanidade em geral. Você está entendendo? Aí você olha aí os cálculos, né, que existe aí, internet afora, de Tesla,
Você olha aí o pouco de estudo e aquelas pessoas que são apaixonadas, né, pelo trabalho dele, falarem sobre ele. Ele simplesmente foi uma fonte escolhida pela consciência do planeta. Quando a consciência desse planeta quis me dar mais do que já tenho, eu não aceitei. Mas não por questão de humildade, mas porque eu sabia que para mim ia ser pesado demais, né? Muito pesado mesmo. Como foi pesado para mim ter aparecido, né, para a maioria de vocês que já me conhecem há muito tempo e para outros que estão chegando agora na internet, né? Eu mudar drasticamente a minha vida por causa disso, por causa de pessoas que eu nunca irei conhecer pessoalmente, porque eu já conheço à distância, me mudar da água para o vinho, né? Me fazer enxergar outros horizontes. E eu percebi o quanto o ser humano, né, que somos nós, é contaminante. É contaminante. Nós, seres humanos, somos um veneno um para o outro. Porque nesse mundo não tem ninguém bom. Por isso que quando você materializa o seu pensamento em palavras e você expõe muitas coisas, você aborrece a consciência do planeta. E eu tenho aborrecido a consciência do planeta há muito tempo. Muito tempo. Quando eu apareci, né, pela primeira vez, foi quase ali no finalzinho de 2016, porque quem é antigo, né, e acompanha os hangouts,